Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto. Vamos começar aqui. Já começamos a nossa comunhão, não é? Aí, acolhendo uns aos outros. E como é bom isso, né, queridos? Faz falta, né? Quando a gente não fica um tempo sem encontrar os irmãos, né? Dá saudade. Vamos ter alguns avisos rapidinho aqui, queridos. Primeiro, nós temos nossa classe de batismo aí com inscrições abertas, tá bom? Então, a gente ainda não tem a data do início da classe, mas eu vou avisar. Estamos formando a turma ainda. Então, se você não é batizado e quer se batizar, só falar comigo que eu coloco o seu nome numa listinha que a gente já tem aí para fazer a turma, tá? Já temos uma listinha aí, mas cabe mais um, tá bom? Ou mais vários. Então, se você quer se batizar, fale comigo, fala no final do culto, ou manda um WhatsApp, e eu vou colocando os nomes lá na lista, tá bom? Não paga nada, viu, gente? Porque tem igreja cobrando para batizar, não paga nada, não. Esses pensamentos que vêm de repente, né, Andréia? Do nada, né? Não, fica tranquilo. Esses sarcasmos que vêm, né? Não pode, né, gente? Vamos lá, cantata infantil, queridos. É Natal, cantata aí das crianças, que será no dia 7 de dezembro. E os ensaios estão acontecendo aos domingos pela manhã. No momento aqui do culto da manhã, a gente tem o nosso momento de adoração e tal, e aí as crianças vão ensaiar as canções, e já está ficando lindo, gente. Vai ser todo ano, uma bênção a cantata das crianças, né? E esse ano vai ser também, ela será no dia 7 à noite, tá bom? No primeiro domingo do mês de dezembro à noite, e a criançada já está aprendendo aí. Ah, mas meu filho perdeu os 2 primeiros ensaios, e agora? Gente, o cérebro da criança é uma esponja. É um negócio impressionante. Tem mãe mandando áudio do filho cantando música que aprendeu uma vez, sabe de cor inteiro. Não sabe nem ler. Como é que sabe a letra? Não sei. Assim, o negócio, né? Então, a mesma mente que faz ele ouvir umas palavras que você fala de vez em quando que não deve, né? Aí depois você tem que consertar, né? Ele também usa para aprender música. Então, pode trazer, viu, queridos? Está em tempo ainda de trazer para aprender as canções para cantar no Natal, tá bom? Vai ser uma bênção, tá? E também temos a cantata do nosso coro misto. Se você quer cantar, quer fazer parte, pode vir, não precisa nem ser membro da igreja, tá? Os ensaios são aos sábados, às 5 horas da tarde, e a cantata será no dia 14 de dezembro, à noite também, tá bom? Então, nossos cultos de Natal serão 7, 14 e 21. Mas as cantatas serão dia 7 e dia 14. No dia 21 nós teremos um culto de Natal, mas numa programação diferente, tá? Então venha participar. Ensaio do coral é uma diversão, uma alegria. E eu acho, gente, sinceramente, tirando a parte da ministração da palavra, que a gente ministra com canções, existe uma que palavra que eu uso aqui, Rio? Não faz a menor ideia, não sabe o que eu quero falar. Existe uma experiência humana em produzir arte coletivamente. Queridos, se você nunca teve essa experiência, tenha. E tenha através da igreja, que é melhor ainda, que é com a palavra de Deus. É uma coisa, é pessoal da banda, né? Pessoal do louvor, é uma coisa maravilhosa. Então vem participar, mas eu não sei cantar. O Carlão dá um jeito, né? Ele joga para o Senhor, o Senhor... Batei, abri-se-vos-á, pedi e eu concederei, né? Ele pede, o Senhor te dá a voz no dia, tá bom? Oi, fala, meu querido. Isso, estão precisando de baixo, né? Eu já chamei o Márcio aqui, ó. O Paulão está desesperado, só tem ele de baixo, né? Porque eu não sou baixo, eu sou alto, né? Muito bem, queridos. Outro aviso. Pequenos grupos, fale lá com o Ranieri te coloca num grupo. Fala, Ranieri, olha lá, ó. Todo mundo já sabe quem é, né? Mas eu gosto de te constranger. Queridos, está sendo uma bênção participar dos pequenos grupos. Engaje-se aí nesses encontros, que são encontros de edificação, crescimento. Tem grupo em todo lugar, e terça, quarta e sexta. Tem várias opções de dia aí, então fala com a gente. E procura o Ranieri aí, que ele vai te indicar num grupo aí, tá bom? E não, tem mais um aqui que eu quero falar que não tem aí.
Irmãos, na nossa EBD, nós terminamos hoje de manhã o tema dos profetas, tá bom? Tratamos do último profeta no cânon bíblico. Qual é? Quem sabe? Nossa, bastante gente falou, né? Falou baixo, né? Porque vai que erra, né? Mas vai que a Bíblia do pastor é diferente, né? Mas na nossa Bíblia é Malaquias, exatamente, queridos. E nós vamos começar a partir do domingo que vem o nosso tema de Novo Testamento, porque a gente tem nesse planejamento, e o nosso tema de Novo Testamento será as cartas de Paulo, será no próximo domingo já. E meus irmãos, o tema dos estudos paulinos é o tema mais quente dos estudos do Novo Testamento das últimas décadas. É muita coisa e gente, é uma riqueza e é um abrir de visão e de mente e é maravilhoso. Lembrando que o apóstolo Paulo escreve praticamente metade do Novo Testamento, né? Escreve muita coisa, tá bom? Então, venha participar. Nós estamos programando aí um currículo, né, Carlos? Profundo e abrangente, duas coisas, né? É tipo o oceano, é profundo e extenso, tá bom? E vai ser muito bom. E a gente está até colocando recursos extras, de tanta coisa que tem. Produzir conteúdo para a internet, mas vai ser muito legal, gente, muito legal mesmo. Então, não perca, tá? Estudos paulinos é o tema mais quente de teologia bíblica das últimas décadas, e eu tenho certeza que tem muita coisa para você aprender nesse assunto, e é uma maneira de levar a sério a Escritura, né? Aprendendo mais, tá bom? Então não perca, a partir do domingo que vem, 9 horas da manhã, nossa EBD, começamos a estudar as cartas de Paulo. Ah, mas eu já ouvi tanto sobre as cartas de Paulo. Eu garanto que você vai aprender alguma coisa. Eu garanto. Eu tenho absoluta certeza, tá bom? Ou o seu dinheiro de volta. Como você não vai pagar nada, então... Brincadeira, gente, vai ser maravilhoso mesmo, tá? Amém, meus queridos? Vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos nos preparar aqui para louvar o nome do nosso Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Um Deus grandioso, cheio de graça e misericórdia. Senhor, nosso Deus, louvado seja o Teu nome, exaltado sobre todas as coisas, ó Deus. O Senhor é o Deus acima de todo o universo, Criador de todas as coisas, e o nosso Redentor pessoal, o nosso Pai, o nosso Salvador. Senhor, que todo louvor seja dado ao Seu nome, aqui neste lugar, e em toda a terra, em todo o universo, que Seu nome seja exaltado, porque Tu és digno, ó Deus, de toda a honra e toda a glória. É por meio de Jesus que prestamos culto ao Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Eu queria convidar você a ficar de pé para nós começarmos o nosso momento de louvor e adoração agora do culto da noite. Todos os povos
Obrigado, Senhor, porque saberemos, Deus, que chegará um dia em que toda língua confessará que o Senhor é Deus. E obrigada, Pai, porque para nós esse dia já chegou, nós já podemos confessar de que o Senhor é o eterno Deus e o Senhor é santo, Pai. Obrigada por isso, Senhor, porque santo é o teu nome, Pai. E é por isso que nós podemos estar aqui com segurança, cantando e louvando, Pai, a Ti, com alegria, Pai, com verdade. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem se demonstrado todos os dias tão amoroso, tão gracioso e tão bondoso conosco, Pai. Senhor, a nossa oração nessa noite é para que o Senhor siga sendo o centro da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas orações e de todas as coisas.
Assim como o Senhor é o centro de tudo que há e de tudo que existe, Pai. Que a nossa vida se debruce nisso também, Pai. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus é o centro de tudo que
Senhor é o nosso alfa e o nosso ômega. O Senhor é o nosso início, o Senhor também é o nosso fim. E porque o Senhor é o nosso fim, que nós podemos nos sentir seguros. E porque o Senhor é o nosso fim, porque o Senhor é a nossa eternidade, vivendo com o Senhor, que nós podemos ter segurança, Pai. Ao que está sentado no trono, sempre reinando, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós podemos cantar isso sabendo que isso um dia vai acontecer. Esse não é só um desejo, isso é uma realidade, Pai. E é essa realidade que enche o nosso coração de esperança nos dias mais difíceis. De que um dia o Senhor virá, Pai, e tudo será restaurado. A alegria se restaurará de forma plena. Os nossos amores, Pai, nós em Ti e o Senhor em nós, de forma plena. Obrigada por isso, Pai, porque é isso que nos deixa em um lugar seguro.
mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós conseguimos saber de que nós estamos seguros porque o Senhor virá e nós estaremos contigo para sempre, Pai. Obrigada por isso, Pai. Obrigada também porque nós podemos nos lembrar disso aqui coletivamente como igreja, olhando um para o outro e cantando junto. Ora vem, Senhor Jesus. Que o nosso coração permaneça, Pai, nesse mesmo espírito para ouvir a respeito da Tua palavra, Pai. Com esse mesmo desejo, Pai, pela eternidade. Obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido as crianças a virem aqui à frente. Nós vamos orar por elas e elas vão, com as professoras, aprender da palavra de Deus de uma forma mais adequada ao seu entendimento, acomodada à sua linguagem. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome pela certeza que temos da vinda de Jesus Cristo e pedimos, ó Pai, que a esperança esteja sempre na nossa visão, para que sejamos sempre animados na busca da Tua vontade. E que nessa noite, ó Deus, sejamos animados pela Sua palavra. Todos nós, desde a criança mais novinha até o adulto mais experiente, que todos nós, ó Deus, recebamos da Sua palavra e sejamos transformados por ela. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Nós leremos o versículo 1 até o versículo 7. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Seguindo aqui nas nossas meditações, nessa primeira epístola de Pedro. Primeira Pedro 3, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita a seu marido, para que mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras, pela conduta da esposa, ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão ao chamá-lo Senhor. Vocês serão filhas dela, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você já teve a experiência de participar de um evento cristão para mulheres, você pode imaginar algumas características desses eventos. Eu já tive a oportunidade de participar, mesmo não sendo mulher. Tanto quando criança, levado pela minha mãe, que não tinha com quem deixar, a gente ia junto, né? Quando, como adulto, às vezes palestrando para mulheres. E, em geral, esses eventos trazem certos
certas características em comum. Focam, por exemplo, nas virtudes da vida do lar, nos papéis domésticos que se exige das mulheres segundo os eventos, né? Estou falando segundo os eventos. Focam nas características tidas como características tipicamente femininas de alguma forma. Por isso usam o termo frequente de feminilidade, uma espécie de essência feminina geral que passa pela história e pelas regiões do planeta, que está subjacente a toda a cultura e de alguma maneira existe uma natureza feminina interior e que se expressa de alguma forma. E isso é algo que existe nas igrejas há muito tempo. O que não existia até pouco tempo atrás, e existe agora com mais frequência, são os eventos masculinos, que também carregam as suas características. E essas características são muito diferentes. Os eventos masculinos, não todos, inclusive os nossos encontros de homens, não são assim, né? Não são assim, tá bom? Inclusive é sábado, né? Não avisei, né, Milton? É sábado, olha só, gente, né? Venha ver como é que é. Então não vou dizer como é que é, não, brincadeira. Os eventos masculinos, não nossos, outros por aí, já olham para o homem de uma outra maneira. Ao invés de focar nos aspectos domésticos, ainda que haja uma ênfase nisso, e de vez em quando há, tratam de assuntos como a necessidade de liderar, de assuntos como a ousadia em tomar certas atitudes de maneira proativa, as virtudes baseadas, às vezes, no conhecimento, na racionalidade e na aplicação desse tipo de mentalidade na vida cotidiana. E eu acho que vocês percebem que em nenhum dos dois eventos eu estou falando que está sendo ensinado algum vício. Não. Às vezes ensinam-se vícios também nesses eventos, mas eu estou pegando apenas os aspectos até certo ponto positivos. O homem como essa figura muito mais ativa e muito mais exterior, enquanto a mulher tem uma figura muito mais passiva e muito mais doméstica. Esse fenômeno dos eventos de homens dessa maneira é algo que no Brasil é mais recente. Sempre houve eventos de homens, mas nem sempre com essas características. E há um problema nisso, meus queridos. Eu quero já deixar claro para vocês não acharem que eu estou com isso descrevendo como devem ser os encontros. Não. Há um problema nisso. Há alguns, mas há um que eu quero destacar aqui. O problema disso é que essas características, elas não são derivadas da Escritura, mas elas são derivadas da cultura geral. Ao se fazer esse tipo de estereótipo sobre o homem cristão e a mulher cristã, estamos dando essas ênfases, replicando não o que a Bíblia diz, mas o que a cultura já faz. E aí há uma característica nos textos que tratam da vida do casal, que às vezes escapa dessas pessoas, que é como esses textos são profundamente contraculturais no contexto em que eles foram dados. Esses textos são contraculturais, eles não são textos que reforçam a cultura da época. Eles são contraculturais. E aí, a gente que tem uma cultura hoje bem diferente daquela época, às vezes toma esses textos e encaixa eles na maneira como a cultura é hoje e fala, é desse jeito que a palavra está dizendo. Porque muitas dessas coisas que eu disse, aparecem em textos das Escrituras. Mas é aquela colheita de textos soltos
sem olhar tudo que a Escritura diz sobre homem e mulher. E essa estereotipagem, ela acontece muito porque nós não entendemos o ponto central da vida familiar no Novo Testamento. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer. Leve isso para sua casa. É isso que você vai levar para sua casa. O ponto central da vida familiar no Novo Testamento é Jesus. Nossa, né? Que óbvio. É óbvio, mas nem sempre é visto dessa maneira. Porque quando a gente vai para a Escritura e fala como eu vou ter uma família cristã, com essa pergunta, como ter uma família cristã, eu vou atrás de papéis a serem desempenhados. E acho que assim é ter uma família cristã, ser dessa maneira. É ter uma família cristã. E esse é um problema gigantesco, meus irmãos. Esse é um problema gigantesco. O ponto central de uma família cristã no Novo Testamento é Jesus. Não é o papel de cada um. Não é o papel do pai, papel da mãe, papel do marido, papel da esposa, papel do filho, papel da avó, do tio. Não é isso. É Jesus pautando o relacionamento. E por quê? Porque Jesus, no Novo Testamento, é, ele sim, o modelo de vida cristã de todo homem, e ele é o modelo de vida cristã de toda mulher. Tá um erro aí que a gente também comete quando vai tratar de questões de masculinidade e feminilidade a partir da Bíblia. A gente fala, seja um homem como Jesus, e aí fala, seja mulher. E aí, sei lá, vai procurar Maria. Aí faz aquela questão de Marta e Maria, né? Olha, Marta cuida das coisas, Maria está aos pés de Jesus, uma escolheu a melhor parte. Aí vai por esses caminhos. E não é errado fazer isso. Não é errado. É errado tirar Jesus do exemplo da mulher. Isso é errado. Procurar bons exemplos na Escritura para nós olharmos e vermos como é, não é errado. O próprio apóstolo Paulo falou para a igreja, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está ali como uma espécie de referencial, imperfeito, mas que dá certa orientação. Esse texto mesmo faz isso. Pedro vai atrás de Sara para encontrar um referencial sobre as mulheres. Mas se a gente ler esse texto só do versículo que eu comecei, a gente perde o que esse texto está falando, porque ele começa com a expressão do mesmo modo. Que modo? Do mesmo modo. O mesmo modo é o modo que ele disse antes. Qual que é o modo que ele disse antes? Se você voltar um pouquinho, você vai ver ali no versículo 23 do capítulo 2, ele começa... Não, desculpa. No versículo 21 do capítulo 2, ele começa a falar qual é o modo. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Aqui ele está falando para os escravos, que ele tinha dito lá no outro texto. Tá? Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Quem que ele está usando de exemplo aqui? Jesus. Aí ele termina falando que nós não éramos ovelhas desgarradas, mas agora nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. E aí no versículo 1 do capítulo 3 ele fala, do mesmo modo, mulheres. Quem que era o exemplo para os escravos viverem a sua vida? Jesus. Do mesmo modo, o exemplo aqui é Jesus para as mulheres. A gente está muito acostumado lá em Efésios capítulo 5, onde fala lá, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Quem que é o modelo do marido em Efésios capítulo 5? Cristo. Mas esquece que nesse texto, Cristo é o modelo das mulheres. Então, quem é o centro da família cristã? Jesus. Jesus é o centro. E quem é Jesus? Aquele que ama, Efésios 5, dando a sua vida, e aquele que ama sendo servo. Agora,
A gente separa Jesus, queridos? A gente divide Jesus no meio? A gente fala Jesus, o Jesus Rei, ou, vou mudar, Jesus Rei, eu estou exagerando aqui na coisa. O Jesus Sacrifício é o homem, o Jesus Servo é a mulher. Existe isso? Ou é o sacrifício de Jesus, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, uma parte e a conclusão de uma vida de serviço? Como é que Paulo fala no capítulo 2 de Efésios? Tende vós a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou o ser igual a Deus algo ao que deveria se apegar, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está separando o Cristo que morre do Cristo que serve? Não. Jesus separa o Cristo que morre do Cristo que serve, porque lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele fala: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele dá a vida e ele serve. A gente não separa. Então, quando a gente faz essa separação, às vezes a gente pensa o seguinte: a mulher serve como Jesus, se submete, se sujeita, porque Jesus se sujeitou. O homem entrega a sua vida. Excelente, a Bíblia fala que o homem entrega a vida, fala que a mulher serve, que se submete. Tudo isso está dito na Bíblia. Só que o homem fica sem servir nada de braço cruzado, esperando, se precisar morrer, eu morro. Mas 99,9% dos homens desse país não vai precisar morrer pela esposa nunca, porque nunca vai ter essa situação. Então a gente vira o Jesus adorado na família, enquanto a esposa vive o Jesus chicotado. Vocês entenderam, tá? Metaforicamente, não que a mulher está sendo chicotada. É bom explicar, porque às vezes também, né? Jesus é o centro, meus queridos. Nós acabamos de cantar isso agora. Nós acabamos de cantar que Jesus é o centro. Se ele é o centro de tudo que há, ele é o centro da família. E se ele é o centro da família, ele é o referencial de agir do homem e da mulher. Então, como a mulher age na família? Como Jesus age. Como o homem age na família? Como Jesus age. Porque não é assim que a gente vive em todos os aspectos da nossa vida? Ele falou: escravos, sejam como Jesus. Não falou? Diante das autoridades, súditos, haja como Jesus. Nós sempre agimos como Jesus. Igreja, viva como Jesus. O tempo todo. E por que na família não vão viver de outra maneira? Que é o lugar da autenticidade, porque ninguém consegue ser hipócrita na família, tá? Ser hipócrita em qualquer lugar, menos na família. Se a família é o lugar da autenticidade, por que na família a gente não vai ser como Jesus? Por que a gente vai ser como Jesus em todo lugar? E já digo, se você não busca ser como Jesus no íntimo do seu lar, você não será como Jesus em nenhum outro lugar. Você pode enganar muita gente, mas não todo mundo e não para sempre. A família é o lugar da autenticidade, por isso é o lugar da edificação mais intensa, porque lá cada pecadinho é conhecido. E quando é conhecido, deve ser, que palavra que eu uso aqui? Consertado. Tá bom? Deve ser consertado. Amém, meus irmãos? Entenderam isso? Jesus é o centro da família, do homem e da mulher. Segunda coisa. Esse texto aqui é um texto que muitas vezes é usado para falar sobre a submissão feminina diante de maridos que passam a ter, assim, a última palavra sobre tudo. E isso existe por quê? Porque o texto está dizendo que Sara chamava Abraão de Senhor e se submetia, ou melhor, e obedecia a ele chamando-o de Senhor. Curiosamente, meus irmãos, essa forma de dizer sobre Sara, essa figura de Sara, era uma visão muito típica do primeiro século, dentro do judaísmo. No judaísmo, Sara era vista como esse exemplo de obediência, tá? Pensa, Abraão é o pai da nação, certo? É o pai do povo todo. Abraão é o pai. Então, Sara, que é a mãe, passa a ter uma figura também importante. E que figura é essa? Ela passa a ter essa figura daquela que obedece em tudo a aliança que Deus fez com Abraão e, portanto, obedece a Abraão. Isso era muito típico no judaísmo da época. É parecido, queridos, com a figura de Maria dentro do cristianismo, especialmente do cristianismo católico do nosso tempo.
Eu não estou falando da questão teológica, da mariologia, a doutrina de Maria dentro do catolicismo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando só da figura, de como Maria é vista. Maria frequentemente é vista como a mais obediente de todas, não é? A mais obediente de todas, a mãe de Jesus. Então, da Sagrada Família de Jesus, Maria aparece dessa forma. Então, ela é a primeira a obedecer a Deus quando recebe a fala do anjo, é vista dessa forma. Mas essas visões, muitas vezes, elas dão uma esquecida em algumas coisas. Primeiro, esquece que Maria teve os seus conflitos internos e até, de certa forma, conflitos com Jesus. Não briga, tá? Não estou falando que Maria brigou com Jesus. Mas, assim, incompreensões, às vezes. Incompreensões. Com Sara é a mesma coisa. Sara era vista pelo judaísmo da época como aquela que em tudo obedeceu a Abraão. Mas só em Gênesis, no capítulo 16, no capítulo 21, Abraão obedece Sara 3 vezes. E no capítulo 21, ele obedece Sara porque Deus manda. Deus fala assim, faça tudo quanto a sua mulher pedir. Já pensar, essa vai ser a oração de todas as mulheres agora. Senhor, faz de novo. Fala com meu marido, faça tudo como a sua mulher pedir. Vai ser a oração. Amém. Mas é isso. Por que Pedro então está falando de Sara aqui? Ele está voltando a essa figura que já era vista dessa maneira por uma comunidade que conhecia bem a Escritura para falar, ei, presta bem atenção. Em tudo como cristãos, a gente vai viver uma vida como a de Jesus, que esvaziou a si mesmo. Está certo que esse termo é usado por Paulo, não por Pedro, mas essa é a ideia. Em tudo na vida e também nesse ponto. Agora, quem é o marido dessas mulheres que ele está dizendo? Quem é o marido? Ele está falando para mulheres aqui, certo? Quem é o marido? Ele diz, no versículo 1, seja sujeito a seu marido para que, mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras pela conduta da esposa. Existe um contexto evangelístico aqui de alguma forma? Existe. Existe uma promessa de salvação? Não existe. Não existe. Ok? Não existe. Essa submissão, ela não é funcional para alcançar uma conversão. Ok? Ela é por fidelidade a Deus em Cristo. Mas há um poder em viver a vida de Cristo que testemunha um jeito de viver que é o jeito de Jesus. E toda essa seção dessa carta, inclusive se você ler o versículo 8, versículo 9, você vai ver que Pedro está chegando ali, toda ela está dizendo, viva como Jesus, mesmo diante das injustiças. Beleza? É isso que ele está dizendo. Esse marido não é um cristão. Ele está falando, mesmo se ele rejeitar a palavra. Verdade, ele está falando. Mas já digo para você, se é um marido mau, se é um marido que não trata a esposa como Cristo trata, ele já rejeitou a palavra, mesmo que vá na igreja todos os dias. E daqui a pouco eu explico por que isso está nesse texto também. Então, Jesus está falando de esposas de homens não crentes. E aí tem uma teóloga chamada Karen Jobs, que faz um comentário muito interessante sobre 1 Pedro, e que nesse texto ela diz o seguinte, olha, havia uma expectativa no mundo antigo de que a religião da família era a religião do marido, do pai da família, ele que instaurava. Havia os deuses familiares, as esculturazinhas que eles tinham, e quem decidia essas coisas eram os pais, os donos da casa. E que então alguns desses homens poderiam se sentir ofendidos e envergonhados diante da sociedade pela conversão das suas esposas. E algumas esposas, às vezes tomadas por essa fidelidade a Deus, criaram algum tipo de confusão em casa por causa disso. Pedro não fala, não vai na igreja. Ele não fala isso. Mas ele fala, conquiste o seu marido pelas virtudes de Cristo. O que Pedro está demonstrando é uma confiança profunda na supremacia, no quão sublime é a forma de viver de Jesus. Ele tinha certeza de que se você vivesse como Cristo, você seria visto como uma pessoa diferente. Ainda, isso não necessariamente ia resultar em conversão. Não necessariamente ia resultar em conversão. Mas certamente resultaria numa percepção.
Ele tinha certeza disso, porque a vida de Cristo era completamente diferente da vida do mundo, da vida da cultura da época. Então ele fala, mulheres, vivam como Jesus. Demonstrem as características de Jesus. Sejam em tudo bondosas. Hajam com justiça, com verdade. Nós vivemos numa época, meus queridos, em que há muitas críticas aos males que os homens produzem. E veja, eu não estou dizendo que há muitas críticas aos homens, porque também há. Mas elas não são motivadas por uma espécie de antimasculinidade, certo? Elas são motivadas porque tem muita coisa errada que são os homens que fazem. Ah, mas mulher não faz nada de errado? Faz também. Mas é muito comum que quando críticas são feitas a coisas que tipicamente homens fazem de errado, alguns homens já levantam e falam, não, mas nem todo homem, mas não sei o que lá e tal. Gente, a questão não é essa. Claro que não é todo homem. Claro que não é. Porque se fosse todo homem, tinha morrido todo mundo, não sobrava mais ninguém. É claro que não é todo homem. A questão não é essa. Ninguém está dizendo que é todo homem. A questão é que há, de fato, coisas no mundo que são feitas principalmente por homens. Assim como há coisas no mundo ruins que são feitas principalmente por mulheres. E, por causa dos avanços, do cuidado e dos direitos concedidos às mulheres, avanços necessários por causa de toda a violência, essas coisas têm sido trazidas mais à tona. E a gente deve celebrar que essas coisas são trazidas à tona, e não criticar. Você pode criticar os erros, mas celebrar que, de alguma maneira, mulheres hoje são mais seguras do que há 30 anos atrás. Isso é bom. Contudo, é possível, e isso acontece às vezes, eu já conversei com algumas mulheres jovens que falaram sobre isso, é possível que isso crie uma espécie de visão da mulher sobre o homem, que cria obstáculos para um tipo de casamento que é o tipo que a Bíblia ensina. Por quê? Eu vou usar essa palavra, há uma forma de conceitos prévios ou de preconceitos, que são às vezes assumidos a partir de um medo. Eu tenho medo das coisas ruins que homens fazem, portanto, eu já vou partir do princípio de que esse homem é um problema. E aí, quando tem um envolvimento de um homem com a mulher, e quando isso vai sendo desenrolado para um casamento, muitas das vezes esses conceitos ficam presentes. O que esse texto nos ensina é que, na vida familiar, há um lugar para a mulher agir como Jesus. E esse lugar para a mulher agir como Jesus é uma forma de graça no relacionamento. O texto não está falando, mulheres, submetam-se a violências ao ponto de morrer. Não está falando isso. Não está falando. O texto não está falando, mulheres, entendam que o mundo é dos homens mesmo. E acabou. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que, apesar de estarmos num mundo machista, num mundo em que homens gozam de privilégios e gozam mesmo, tá? Se a gente sair daqui agora a pé para qualquer lugar da cidade, passando por lugares escuros, homens e mulheres terão medos diferentes. Eu falo isso sempre que eu falo desse assunto aqui na igreja. Então você sabe os privilégios que o homem tem. Terão medo, obviamente, né? Mas medos diferentes. Que apesar disso tudo, não use disso para não viver a vida familiar como Jesus Cristo. Entendeu? Por isso que o texto fala que elas devem ser filhas de Sara se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Entendeu? Essa que é a questão aqui. Agora, como eu disse, essas mulheres são mulheres de homens não crentes ou de homens falsos crentes. Porque tem a recomendação para os homens aqui. E agora segura, homenzada, porque aqui o negócio pega mais pesado. E é mais pesado mesmo. Certo? Antes de eu entrar nos homens, deixa eu falar mais uma coisa sobre mulheres para ser um pouquinho mais prático. Como que a gente age, às vezes, num casamento? A gente não, as mulheres, às vezes agem num casamento a partir desse medo. Às vezes você teve uma vida familiar que ela não foi uma vida familiar com um bom exemplo de marido.
Pode ser um que abandonou a casa, o seu pai, né, o marido da sua mãe, não sei. Pode ser um que maltratava a sua mãe. Isso já te faz ficar com o pé atrás. E já te faz, às vezes, fazer essa transferência em relação ao seu marido agora. Isso pode acontecer. E isso pode virar uma dificuldade frequente no relacionamento de vocês. Isso pode acontecer. Então há um desafio de enxergar o seu marido não como um homem genérico, mas como quem ele é. Com o nome que ele tem, com a história que ele tem, com a história que vocês têm juntos. Outro dia na internet estava rolando uma trend. Trend é uma tendência, né? Para o pessoal aí mais velho, que não é tão antenado quanto eu. Um tipo de prática comum que as pessoas vão fazendo, né? Tipo um meme pode ser uma trend também, coisa do tipo. Sobre mulheres falando a surpresa que elas tiveram depois de sair de um namoro muito opressivo e agora estar com um namorado compreensivo. Então, por exemplo, eu derrubei um copo com leite no chão, comecei a limpar rapidamente. E aí, meu namorado chegou e viu, e eu fiquei desesperada, e ele pegou um pano e baixou, e limpou comigo, e juntou o caco. E eu comecei a chorar, porque eu achei que ele ia brigar comigo. Ela tinha uma expectativa, e essa foi rompida. Está entendendo? Às vezes a gente tem essas expectativas baseadas no medo, e isso cria um obstáculo. E aqui vem um desafio para você vencer isso. Agora, eu sei que trauma não vence só com eu falando do púlpito. Vence com diálogo, com conversa, com calma. E como meu pai me ensinou, e eu sempre falo isso, eventos de casais e palavras sobre casamento nunca são a obra toda, é sempre só o começo. Então, se você precisa vencer isso, conte conosco. Tem ministério de casais, tem o pastor, tem a Nath, que eu puxo ela para esses assuntos também. A gente ajuda, tá bom? Então pronto, está dito a parte prática das mulheres que eu ia dizer. Agora, maridos. Maridos. Do mesmo modo. Que modo, queridos? Do modo de Jesus. Do mesmo modo. Sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-as com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Maridos, sejam sábios no convívio com as suas esposas, tratando-a com honra. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Essa expressão, tratar com honra, ela já devia encapsular tudo o que a gente precisa saber sobre isso. Porque tratar com honra, meus irmãos, é colocar a pessoa no mesmo lugar em que você está ou no lugar acima do que você está. Está entendendo? É considerar ao outro os mesmos direitos, as mesmas liberdades, os mesmos privilégios que você tem, ou até mais. Ou até mais. Isso é honrar. Isso é honrar. E por que eu estou dizendo que isso é honrar? Porque essa situação toda de confusão do casamento aconteceu por causa do pecado e por causa da queda. E aí que vem o problema da gente focar a vida da feminina para a interioridade do lar e a vida masculina para o mundo. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, o que ele disse para os dois? Crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Cresce, multiplica, enche a terra e domine a terra. Sujeite a terra. Esteja sobre a criação. Quem que era mandado fazer isso? O homem. O homem e a mulher. Os dois. Os dois. Então não tem essa de que a vida da mulher é a vida da intimidade do lar e a vida do homem é a vida do mundo. Não, não tem. Não tem. Não existe isso. A vida dos dois é Jesus. Jesus. O que acontece? Quando acontece o pecado, o homem passa a olhar a mulher como uma coisa a ser dominada. Fala lá, Gênesis capítulo 3. Você falando para a mulher, Deus falando para a mulher, o seu desejo será contra o seu marido e ele te dominará. O homem passa a dominar a mulher. Mas era para ele dominar a mulher? Não. É vontade de Deus? Não. Aquilo é consequência do pecado. Era para o homem dominar a terra. Junto com quem? Com a mulher. Os dois dominando a terra. Mas agora um está tentando dominar o outro. Ali no texto é um tentando dominar o outro, tá? Mas no final o homem acaba se sobressaindo, obviamente,
pela força física. E não precisa ser explícita, mas continua como uma ameaça subjacente. Então vem esse texto. E aí Pedro fala assim, olha, se existe essa diferença de força, se existe essa fragilidade, não é para você viver em ameaça, produzindo esse medo do qual ele falou que a mulher deve se livrar. Não! É para você tratar com honra. Está entendendo? É para você tomar esse lugar que você tem como um lugar de conceder a ela honra. E não medo. E não ameaça. Meus queridos irmãos, homens dessa congregação, livre-se de toda a agressividade no seu relacionamento. Presta bem atenção, eu não disse livre-se da agressividade, eu disse de toda a agressividade. Toda a agressividade. Não tem vontade que é feita com gritaria. Não, não é assim que Deus age com a gente. Não tem disputa que é resolvida com ameaça. Não tem. Nunca levantou a mão para mim. Ainda bem, né? Mas já levantou a voz, mas já levantou... Não. Querido, e assim, eu estou clamando ao seu coração. Quebrante, se arrepende, confessa o seu pecado, inclusive confessa para sua esposa, pede perdão e vive uma nova vida aqui para frente. Combina entre vocês, ninguém vai levantar a voz, porque é inadmissível, segundo a Bíblia, que adultos tentem fazer se valer pelo grito. Assim, é inadmissível em qualquer circunstância. Quanto mais quando Jesus é um modelo. Aquele que foi mudo para a cruz. Se Jesus é um modelo, não dá. Aí tem homem que acha que é só Jesus virando mesa dentro do templo. Aí eu não sei, a esposa é o quê? É covil de ladrões? É isso que você está olhando? Não. Não é assim. Livre-se de toda a agressividade. De toda. Seja a expressa e explícita, seja a implícita. Que é a chantagem, que é o tratamento de silêncio. Não tem porquê, gente. Vocês são aliados na vida. Conversem, caminhem, falem um com o outro. Reforcem o amor que tem um pelo outro. Reforcem o que vocês sentem pelo outro. Não tenham só palavras para consertar as coisas, tenham palavras também intencionais sobre o amor, sobre como você admira o outro. Tá? Não é só não ser agressivo, mas seja doce, tá bom? Por quê, meus irmãos? Porque se a mulher do modo de Cristo vai viver dessa maneira, você também vai ver dessa maneira do modo de Cristo. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, e se você só submeter a mulher da maneira como Jesus se submeteu, sabe quem você está sendo nessa história? Não é Jesus não, você está sendo Pilatos. E você está crucificando a sua esposa para a sua própria vontade. Quem que você é na história do evangelho dentro do seu lar? Jesus ou Pilatos? Porque quem prosperava, quem ganhava capital político, ou queria ganhar capital político em cima da morte de Jesus, quem queria ganhar autoridade em cima da morte de Jesus, libertando Barrabás e crucificando Jesus, foi Pilatos e Herodes. Quem é você no seu lar? Jesus ou Pilatos? Se é do modo de Cristo, é para ser como Cristo. E aí, Pedro pega mais pesado ainda. Porque ele fala, você tem que olhar para ela como parte mais frágil, mas co-herdeira do dom da graça da vida. Que parte mais frágil é essa, meus irmãos? Aí me incomoda muito esse negócio aqui entre os evangélicos, muitas vezes. A gente olha para esse texto e fala, tá vendo, a mulher é mais frágil, como se ela fosse essencialmente mais frágil. E aí não olha para as realidades de fragilidades sociais da mulher no mundo. Aí a gente acha que qualquer coisa que a gente fizer no mundo é contra a Bíblia, é anti-masculinidade. Lei Maria da Penha, anti-masculinidade. Então vai fazer o quê? Vai deixar a mulher continuar morrendo? Tomando tiro, sendo esfaqueada, apanhando? Não vai ter então? Parece que qualquer coisa que é a favor da mulher é contra a igreja. Peraí, então a igreja está contra a mulher? Que loucura é essa? Se o texto está falando para considerar a mulher parte mais frágil, a gente tem que entender quais são as fragilidades e quais são os riscos. E a gente tem que ser fiel aos riscos. A gente tem que entender isso. É ou não é? A gente tem que entender. A gente tem que olhar para isso e saber que isso é verdade. E celebrar quando a vida se torna um pouco mais segura para as mulheres. Porque o texto está dizendo que elas são mais frágeis. Elas são mais frágeis porque são essencialmente mais frágeis. Fica tranquilo, no Éden não tinha fragilidade nenhuma. São mais frágeis porque as ameaças vêm do pecado.
Porque é nessa realidade de pecado que a gente vive. Entendeu? Mas elas não são só parte mais frágil, elas são co-herdeiras. Co-herdeiras do dom da graça da vida. Fazem parte. Paulo vai falar que já não tem nem homem nem mulher, mas a gente está tudo em Cristo. A gente é um em Cristo. A gente é co-herdeiro com Cristo, ligado a Ele. E o que Paulo diz aqui, Pedro fala aqui no final? Paulo fala de nós estarmos em Cristo e Pedro fala aqui. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que tem a ver uma coisa com a outra, meus irmãos? O que tem a ver não honrar a esposa e ter as orações interrompidas? Presta atenção que ele falou isso só para os homens, né? Com certeza, isso pode ser atribuído de qualquer um dos lados, afinal de contas o exemplo é o mesmo, mas tanto Pedro quanto Paulo, nos textos que tratam desse assunto, eles fazem recomendações que têm a ver com o contexto e que têm a ver com as realidades locais. Parece que esse é um risco maior para os homens do que para as mulheres, pelo menos nesse contexto. Por quê, meus irmãos? As orações seriam interrompidas. Por quê, meus queridos? Se você não honra sua esposa a partir do ponto de dar a ela voz, quem você acha que é para que Deus conceda a você esse privilégio de ouvir a sua voz? Se Deus, que é o Deus soberano sobre todas as coisas, e que já sabe de tudo, e que nem precisa ouvir o que a gente tem para falar para Ele, porque Ele já sabe, ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já sabe, está dito lá no Salmo 139. Se Ele já sabe, e Ele mesmo assim para e ouve, você não vai ouvir a sua esposa, você não vai honrá-la, e depois vai chegar na igreja e vai orar e achar que Deus vai te ouvir? Não vai. Mas é mais sério isso aqui, meus queridos. É mais sério. E vindo para cá eu decidi falar isso que eu vou falar agora. O seu culto até esse momento, meu irmão, pode ter sido inútil. E Deus não ouviu uma nota que você cantou aqui hoje. Se você não honrou a sua esposa. Porque cântico de louvor a Deus é oração. E ela está sendo interrompida. Se você não honra a sua esposa, se você acha que a lei do mundo é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem pode é Deus. Você que não tem juízo para ver. É assim que Deus vai tratar? O que fazemos então? Irmãos homens, assim como eu acho que as mulheres, muitas vezes, carregam esse monte de coisas por causa de experiências e aprendizados que tiveram na vida, nós homens também carregamos. E por isso que me incomoda esses reforços de masculinidade e feminilidade cultural dentro da igreja, porque a Bíblia é profundamente contracultural. A gente também carrega. A gente também aprende essas coisas. Fala-se muito hoje da solidão do homem, e é verdade, viu, meus irmãos? Isso aí não é frescura, não. Homens também sofrem certas pressões. Pressões que muitas vezes são autoimpostas, não pelo indivíduo, mas pelos homens. Os homens acham que os homens têm que ser dessa maneira e têm que fazer certas coisas. Às vezes a gente não se permite falhar em certas áreas. A gente é tomado muitas vezes por crises profundas, porque a gente acha que a gente está falhando como homem para fazer aquilo ou aquilo outro. É isso que um homem deve fazer. Mas, meus irmãos, qualquer cristão, seja homem ou mulher, precisa confiar em Deus. Entender essa dependência de Deus. Por melhor que tenha sido a sua família, onde você foi criado, por melhor que tenha sido a forma, os seus exemplos de pai, de marido que você teve na vida, é de Deus que vem a sabedoria. Descanse no Senhor. Não é você que vai fazer sua família prosperar ou falhar. Não é você, mulher, que vai fazer sua família prosperar ou falhar. A gente às vezes pega aquele versículo, a mulher sabe, edifica o lar, e aí tem lar sendo destruído e a mulher acha que a culpa é dela, porque é ela que edifica. Não é você, meus queridos, vão vocês voltados para Deus. Se há alguma culpa em vocês, é essa de não voltar para Deus, só essa.
Porque Deus está investido em fazer sua família prosperar. Então, isso significa que não é a vontade de um nem a vontade de outro, não é um dominando sobre o outro, mas é um dando-se ao outro, um servindo ao outro, como Jesus Cristo faz. Um se entregando pelo outro, como Jesus Cristo faz. A família cristã deve ser esse compromisso em que você está comprometido profundamente com o outro por uma aliança que só a morte vai desfazer. E uma aliança que te levará a alegremente servir o seu cônjuge. E tendo em resposta cuidado e serviço também. É isso que vocês prometeram quando casaram. Honrá-la, respeitá-la, cuidar dela por todos os dias da minha vida até que a morte os separe. Eu faço essa fórmula. Meu pai tem 3 fórmulas, eu só tenho essa. Porque a pessoa só responde sim. Só responde sim. Todo mundo que eu fiz o casamento, eu falo, promete amá-lo, respeitá-lo, cuidar dele todos os dias da sua vida até que a morte os separe? Sim. Promete amá-lo, respeitá-lo, cuidar dela todos, amá-la, respeitá-la, cuidar dela todos os dias da sua vida até que a morte os separe? Sim. É promessa. Amar, respeitar, cuidar. É aliança. A aliança não é esse anel, não. A aliança é o compromisso que a gente fez, que a gente firmou. E aí, nesse intuito, as orações não estão interrompidas. Nesse intuito, Deus está ouvindo. Nesse intuito, Deus está agindo. Porque o que a Bíblia nos promete é que o casamento não foram vocês que se uniram, mas é o que Deus uniu. Se Deus uniu, meus irmãos, por que a gente está tirando Deus da jogada? Se Deus uniu, por que a gente está querendo viver do nosso jeito e não do jeito de Cristo? Então, se você veio hoje aqui com o intuito de adorar a Deus, adore a Deus, honrando a sua esposa, honrando o seu marido. Que o seu culto continue, não só com os cânticos, mas com honra, cuidado, amor que você dá ao seu marido e à sua esposa. Ame o seu cônjuge, honre o seu cônjuge, sirva o seu cônjuge, haja como Jesus. E meus irmãos, eu tenho certeza, queridos, que além do Senhor ser honrado, você verá frutos da bênção do Senhor na sua vida. Esses frutos eu não estou falando de vitórias financeiras, ainda que um casal que se dá bem, conversa bem também sobre orçamento e costuma tomar decisões melhores. Até nisso é bom. Mas não estou falando que Deus vai te abençoar com sorteio da Mega Sena ou coisa do tipo. Até porque não vai jogar, né, gente? É perda de dinheiro. O que eu estou falando é que você vai ver frutos do florescer da virtude na vida familiar. Você vai ver frutos da correspondência que vocês têm com Deus, da intimidade que vocês têm com Deus. Todo casal que eu oriento, queridos, todo casal que eu oriento antes do casamento, eu começo falando sobre Gênesis capítulo 2. Então deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Todo casal eu oriento a partir desse versículo. Depois eu continuo, né? Mas esse versículo é o que eu começo na orientação pré-nupcial. Porque ali tem 3 verbos. Deixará, se unirá, será ou se tornará. Depende da versão que você tem. Todo mundo que casa deixa pai e mãe. De alguma maneira deixa. Pai e mãe até chora, né? Ai. Aí vem alguém, bate no ombro e fala assim, não está perdendo um filho, está ganhando uma filha. Aí acho que o pai fica com vontade de falar, estou perdendo um filho sim. Clésio começou até a chorar agora, gente, já pensando quando a Vitória casar. E aí, todo mundo deixa. Ainda que às vezes não deixa a casa, mas deixa porque tem um núcleo novo. Todo mundo que casa se une, não tem jeito, é uma união. Casamento é uma união, não tem jeito. Todo mundo que casa se une. Mas, queridos, nem todo mundo que casa se torna uma só carne. Porque
Para deixar pai e mãe, qualquer um pode deixar. Para se unir a sua mulher, todo mundo pode se unir, mas ser uma só carne é milagre. Ser uma só carne é ação de Deus. Ser uma só carne só Deus faz. Em casamentos muito longevos aí, você olha aí o pessoal comemorando bodas de ouro. Nossa, que casal exemplar. Casal exemplar? Nem sempre. Porque eles podem ter vivido os 2 primeiros verbos, com certeza viveram. O terceiro é Deus que faz. Outro dia, não, anos atrás, teve na televisão um caso desse, né? Um casal que estava fazendo acho que 75 anos de casado. E aí o repórter pergunta lá, nesses programas matutinos que tem um sofá e o povo fica lá conversando. E aí, nunca traiu sua esposa, qual que é o nome dele? Sei lá, Valdomiro, sei lá, vamos usar esse nome. Nunca traiu sua esposa, seu Valdomiro? Ele fala, então, sabe como é, né? Eu sou caminhoneiro. Aí a esposa fez assim, pum! Estereótipo feio, né, João? Nada a ver, né, cara? Nada a ver, né? Mas foi o que ele usou. Mas ele falou literalmente isso. Eu não estou inventando, tá? Não estou reforçando estereótipo nenhum. Aí a mulher fica assustada lá na 75 anos de casado, viveram 2 verbos, não viveram o terceiro. Deixou pai e mãe, se uniu sua mulher, mas se uniu com muito mais gente, pelo visto também. Existe uma bênção de Deus sobre as famílias. E Deus está interessado em fazer isso acontecer. Existe uma bênção de Deus sobre os casais. E Deus está interessado em fazer o seu caráter ser visto nos casamentos. Então, meus irmãos, busquem o Senhor. E buscar o Senhor não é só cantar cânticos e ler a Bíblia e orar. Tem muita gente que lê a Bíblia todo dia e trata a esposa como se fosse uma coisa. Trata o marido como se fosse um coiso. É viver como Jesus. É viver como Jesus. A Karen Jobs, no comentário dela, ela destaca uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ela destaca muitas coisas que eu nunca tinha pensado, né? Afinal de contas, ela é uma doutora em Novo Testamento, né? Mas uma coisa que ela disse é, Pedro não é muito específico sobre como esse casal ia fazer. E é verdade. Ele não é muito específico sobre como vocês vão decidir cada coisa, como cada um cuida de cada área. Ele não é específico sobre isso. Ele é específico sobre o quê? Sobre como considerar o outro. Porque se você considera o outro do jeito certo, você tem o início para vocês resolverem o resto. Como que a gente vai fazer com dinheiro? Vamos resolver. Como a gente vai fazer com cuidado da casa? Vamos resolver. Como a gente vai fazer com os filhos? Vamos resolver. Quais serão nossas prioridades e nos passos que a gente vai dar? Vamos resolver, vamos conversar. E assim você honra o outro. E assim o Senhor é honrado em vocês. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, queridos? Eu vou dar um tempo para vocês orarem aí. Fale com o Senhor. Confesse diante de Deus. Peça ao Senhor que abençoe a sua família. Ore, se você não é casado, ore pela sua família. Se você não é casado e também, além de orar para sua família, lembrou de algum casal que precisa de oração, ore por esse casal. Mas tenhamos o compromisso de, em toda circunstância, viver como Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não for o Senhor, ó Deus, construindo o lar, abençoando as famílias, sustentando os casamentos, protegendo os filhos, convertendo os corações, não há, ó Deus, nenhuma esperança para que seres humanos pecadores unidos em matrimônio
consigam, ó Deus, ter sucesso como casal. Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, a soberania da sua vontade, a supremacia da sua sabedoria, a grandeza, ó Deus, da sua palavra. E por isso, ó Pai, queremos nos comprometer a viver uma vida familiar como Jesus nos ensinou. Não faça de nenhum de nós um Pilatos, ó Deus, que sacrifica e condena o outro, mas faça-nos, ó Deus, sempre pessoas que buscam Jesus como exemplo e modelo, e que a nossa casa seja sempre pautada pelo Evangelho. Senhor, eu louvo a Deus por cada família aqui, ó Deus, porque eu sei, ó Pai, que não importa como estão os casamentos nesse momento, houve em algum momento, ó Deus, uma busca pela sua bênção, e por isso eu sei, ó Pai, que o Senhor pode agir e vai agir, porque o Senhor não está com a mão retraída para não nos abençoar. Louvo pelos casamentos que servem de exemplo e modelo, e peço a Deus por estes, para que não fiquem confortáveis na rotina, confiando em si mesmo e no jeito que as coisas são, ao invés de confiar no Senhor, ó Pai. Louvo pelos casamentos que lutam, porque não desistiram, ó Deus, porque ainda lutam, porque ainda buscam, e por esses eu peço, ó Pai, que o Senhor renove o amor, a força, a paz, que haja harmonia, que haja cuidado, que haja romance, que haja sentimento, que haja atração, que haja tudo que vem do Senhor e que faz parte de um casal segundo a sua vontade. Mas acima de tudo, ó Pai, que haja uma reencenação do Evangelho em cada casa, que em cada lar possam conhecer como Cristo trata a igreja, na forma como o casal se trata e como os filhos são criados. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor e maior modelo, o amor de Deus o Pai, que é amor, a comunhão, a consolação, a reconciliação do Espírito, estejam com todos aqui, e com toda a família de Deus espalhado pela face da terra, e a sua igreja, que é a noiva de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.